Tentação é um estímulo ou indução a um ato que pareça atraente, ainda que seja inapropriado ou contradiga alguma norma ou convenção social, sendo, consequentemente, proibido. A definição de tentação pode ser aplicada a uma ampla gama de ações. Por exemplo, o desrespeito a uma restrição alimentar, a trapaça, a ostentação de artigos de luxo, a procrastinação. A tentação pode estar presente no próprio objeto de desejo ou no modo como este é apresentado, vide publicidade, ou ainda na indução por parte de outrem através de métodos tão diversos como o elogio, o pedido à bajulação, o apelo à cumplicidade, o atiçar da curiosidade, o uso indevido da autoridade, a geração de medo, angústia ou expectativa, a ameaça de perda, a sedação ou a manipulação. Na prática da propaganda, a tentação é peça central do marketing e da publicidade efetivos, a fim de persuadir os consumidores a aceitarem um determinado produto ou oferta. Uma técnica de publicidade bastante conhecida envolve a banalização positiva do conceito de tentação, como se vê em A Mais Suculenta Tentação desde a Invenção do Chocolate. Tentação no cristianismo. Num contexto cristão, a tentação é o estímulo a um pecado ou a uma ação imoral, de tal forma que o pedido de proteção contra as tentações chega a constituir elemento central da oração do Pai Nosso. Sob a ótica cristã, a essência do pecado e de todas as tentações é o afastamento de Deus, que aparece como uma espécie de incômodo moral ao lado do objeto de desejo. Na Bíblia, a tentação está sempre relacionada ao mal, originada diretamente do diabo. Algumas das mais conhecidas passagens bíblicas concernentes à tentação são a narrativa de Adão e Eva e a tentação do piedoso Jó por Satanás. No Novo Testamento, mais precisamente nos Evangelhos sinópticos, há descrições de 3 tentações sofridas por Jesus Cristo no deserto, todas infligidas pelo diabo, conforme se pode ver em Mateus 4, 1, 11, Marcos 1, 12, 13 e Lucas 4, 1, 13. Pedras em pão. Tentou a Jesus o diabo. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mt 4 horas e 3. Por outra vez. Salva-te a ti mesmo. Se és Filho de Deus, desce da cruz. Mt 27, 40. O diabo interpreta as Escrituras. Na segunda tentação, o demônio cita as Sagradas Escrituras na tentativa de ludibriar Jesus a cair numa armadilha, uma falácia teológica. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Salmos 91, 11 e 12 em Mt 4 horas e 6. Essa passagem ganha ainda um peso especial, pois que os salmos, aí citados pelo diabo, são considerados vinculados ao Templo de Salomão. Aquele que ora pede por proteção no templo e ainda assim o diabo surge surpreendentemente nesta passagem como conhecedor das Escrituras. Conclui-se então que até mesmo a interpretação bíblica pode ser fonte de tentação. Os reinos do mundo. O diabo mostra a Jesus os reinos do mundo. Na terceira e última tentação, o demônio oferece a Jesus a coroa de todos os reinos do mundo. Será que ele não aceitaria se tornar o rei do mundo, que uniria o mundo inteiro em um grande reino de paz e prosperidade? Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Mt 4, 8, 9. A tentação de Cristo é um episódio da vida de Jesus relatado nos Evangelhos sinóticos, Mateus 4, 1, 11, Marcos 1, 12,13 e Lucas 4, 1, 13, no qual, após ter sido batizado por João Batista, Jesus jejuou por 40 dias e noites no deserto da Judéia. Durante este período, o diabo apareceu para tentá-lo. Recusando todas as ofertas do diabo, ele partiu e anjos então vieram para trazer algum sustento para Jesus. O relato no Evangelho de Marcos é muito breve, apenas notando a ocorrência do episódio. Mateus e Lucas descrevem as tentações relatando detalhes das conversas entre Jesus e o diabo. Uma vez que os elementos que estão na narrativa de Mateus e Lucas e não estão em Marcos são majoritariamente pares de citações ao invés de uma narração detalhada, muitos acadêmicos acreditam que estes detalhes adicionais se originaram da chamada fonte Q. É de se notar que este episódio não aparece no Evangelho de João. Nos relatos de Lucas e de Mateus, a ordem das 3 tentações e também a cronologia, durante e ao final do período da Quaresma, diferem. Os 3 evangelistas deixam claro que o Espírito guiou Jesus até o deserto, porém Marcos não provê mais detalhe algum, enquanto que, segundo Mateus e Lucas, o diabo tenta Jesus a transformar pedras em pão para aliviar a sua fome.
Item estando no pináculo do templo, que saltar para que os anjos o salvassem. O diabo cita Salmos 91, 11, 12 para mostrar que Deus havia prometido auxílio, embora ele implique que o trecho possa ser utilizado para justificar atos presunçosos, enquanto que o Salmo apenas promete que Deus irá libertar os que confiarem em ele e o seguirem. Item idolatrar o diabo em troca de todos os reinos do mundo. Lucas explicitamente alega que esta autoridade havia sido anteriormente dada ao próprio diabo. Cada tentação ocorreu num lugar diferente. Pedras em pães. O desafio para que Jesus transformasse pedras em pães ocorre no mesmo deserto onde Jesus estava jejuando. Alexander Jones afirma que desde o século V, acredita-se que o deserto mencionado aqui seja a área rochosa e desabitada entre Jerusalém e Jericó, com um ponto no Monte Quarantania tradicionalmente sendo considerado o local exato. O deserto era, na época, considerado como fora dos limites da sociedade e como lar de demônios como Azazel. Levítico 16:10. Alguns autores interpretam esta referência ao deserto como uma comparação com Adão no Jardim do Éden, implicando que Jesus seria um novo Adão. Veja Romanos 5. Porém, acadêmicos, como Gundry, rejeitam essa ideia, afirmando que em lugar algum do texto de Mateus aparece esta comparação e que, ao invés disso, o deserto seria mais uma alusão ao deserto pelo qual vagou o povo teste Êxodo e mais especificamente a Moisés. Pináculo do templo. Após a primeira tentação ter sido rejeitada, o diabo leva Jesus para um alto pináculo, num templo que Mateus localiza numa cidade sagrada. A maior parte dos cristãos consideram que a cidade é, inquestionavelmente, Jerusalém e o templo seria o Templo de Jerusalém. A versão de Lucas da história claramente identifica a cidade como sendo Jerusalém, talvez porque o destinatário de seu evangelho, identificado em Lucas 1:03 como sendo Teófilo, não fosse tão familiarizado com o judaísmo e precisasse da identificação da cidade para saber de qual templo se estava falando. O que quer dizer a palavra tradicionalmente traduzida como pináculo não é totalmente clara, uma vez que a forma diminutiva grega pterugion, asinha, não aparece em nenhum outro texto em um contexto arquitetural. 4 Porém a forma pterux, grande asa, foi utilizada para descrever a extremidade pontiaguda de um edifício por Polianus. 5, e Savezer acredita que pequena torre, ou parapeito, seja uma escolha mais acurada. A Nova Bíblia de Jerusalém traduz o trecho como parapeito. O único paralelo judaico sobrevivente da tentação utiliza a palavra BYT, teto, e não asa. Nossos rabis relataram que na hora em que o Messias for revelado, ele virá e permanecerá no teto, BYT do templo Peshitta Rabati 62 CD. Gaondri lista 3 lugares no templo de Jerusalém que se encaixam nesta descrição. No topo da torre principal do templo, sobre o próprio santuário, a uns 60 metros de altura. Os artistas geralmente representam este como sendo o local tradicional do evento. Sobre um lintel no portão principal de entrada no templo, a posição mais proeminente de onde a dupla poderia ser vista pelo povo. Uma torre no canto sudeste da muralha externa com vista para o Vale do Cédron, de onde Tiago, o justo, seria futuramente atirado para a morte. Montanha e os reinos do mundo. Para a tentação final, o diabo leva Jesus para um lugar muito alto, que Mateus explicitamente identifica como sendo um monte muito alto de onde todos os reinos do mundo podiam ser vistos. Interpretações sobre este trecho são os 7. João Calvino apoia o ponto de vista de que o diabo de fato levou Jesus para uma visão de um lugar alto de onde ele poderia ver o mundo todo. A Bíblia de Genebra traduz a passagem desta forma. Esta afirmação carece de fonte segura, pois tendo consultado a Bíblia de Genebra, não confirmei esta informação. Reinos pode ser uma referência ao poder ao invés da geografia. O diabo teria levado Jesus para o topo de uma montanha e de lá, voado com ele por todo o mundo. A montanha não seria literal se a interpretação de que as tentações forem consideradas alusões ao que ocorria na mente de Jesus apenas. Cuidado pelos anjos. Quando as tentações terminaram, a narrativa conta que o diabo partiu e Jesus foi servido por anjos. Na versão original grega de Mateus, o diabo partiu foi escrita no tempo presente histórico, indicando uma falta de permanência, ou seja, que o diabo voltaria depois para tentar Jesus novamente, o que Lucas deixa claro em sua versão. A palavra serviram é tradicionalmente interpretada como os anjos alimentando Jesus e na arte, esta refeição é geralmente representada na forma de um banquete, com direito a uma detalhada descrição em Paraíso Reconquistado de John Milton.
Este final prova que Jesus jamais perdeu sua fé em Deus durante as tentações. No rolo de guerra, encontrado em Qumran, os anjos foram descritos como formando um exército para lutar contra o mal, o que é contraditório com a maioria das interpretações sobre a presença dos anjos nesta cena, mas que poderia indicar que eles estariam na verdade servindo Jesus expulsando o mal. O ato de jejuar geralmente antecipava um período de grande conflito espiritual. Elias e Moisés, no Antigo Testamento, jejuaram por 40 dias e noites e assim, Jesus, ao fazer o mesmo, provocava uma comparação com estes eventos. Na época 40 era menos um número específico e mais uma expressão de uma quantia grande. Além disso, o jejum não implicava na completa abstinência de comida. Consequentemente, Jesus pode ter sobrevivido da pouca comida que pode ser obtida nos desertos. Utilização de referências ao Antigo Testamento. O relato de Mateus se utiliza a linguagem do Antigo Testamento. A cena de um conflito entre Jesus e o diabo era algo familiar para os leitores contemporâneos de Mateus, pois se lembrava a visão de um conflito entre Satã e um anjo de Deus. Na versão grega de Zacarias 3 da Septuaginta, o nome Zous e o termo diabolo são idênticos aos termos gregos encontrados em Marcos 4. Adicionalmente, Mateus apresenta 3 passagens citadas por Jesus: Deuteronômio 8, 3, 31, Deuteronômio 6, 13, 31 e Deuteronômio 6, 16, 31, fora da ordem em que elas aparecem no Deuteronômio, mas na mesma sequência dos tormentos sofridos pelo povo hebreu enquanto vagava no deserto, segundo o relato no Êxodo. A narrativa de Lucas é similar, embora sua inversão entre a segunda e a terceira tentação represente um movimento geográfico mais natural, do deserto para o templo. O verso final de Lucas, de que o diabo apartou-se dele até a ocasião oportuna, Lucas 4:13, pode ser uma ligação com o evento ocorrido imediatamente depois, em Nazaré, quando a população tentou atirar Jesus de um penhasco, ou seria uma antecipação do papel de Satã na paixão. Lucas 22:3.